Seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. A gente prepara uma linda mesa para te receber todas as manhãs. Alguns dizem assim, pastor, eu queria poder estar aí na mesa para me alimentar com você. Bom, você é convidado. Mas ainda que você não possa participar dessa mesa, todas as dicas que a gente traz para você são para o seu alimento, para o seu conhecimento, para você ter boa saúde, como Deus deseja para todos nós. Essa semana, estamos tendo a alegria de receber aqui o doutor José Rogério Zero. Tudo bem, doutor Zero? Tudo bem, pastor. Uma alegria estar com o pastor aqui nesse programa muito especial na vida aí das pessoas. Obrigado por sua disposição em estar com a gente. Doutor Zero, ele é fisioterapeuta, especialista em hidroterapia e também em algias da coluna. E você vai ter, então, essa semana, dicas preciosas para como cuidar bem da sua postura, da sua coluna e também do uso da água. Por falar em uso da água, aqui no Serviço, nós estamos no Serviço nesses dias, né? Você tem aí um programa muito legal de hidroterapia e você ajuda também nesse programa, né? Cuida disso. Sim, pastor. Aqui no Cevisa é considerado, tem a hidroterapia maior da América Latina, que são mais de 30 tratamentos à base de água. A de vocês aqui é a maior da América Latina? A maior da América Latina, considerada pela quantidade. E eu já experimentei alguns aqui, viu? Como banho de tombo, você fala? Banho de tronco, que é o banho de assento, pé dilúvio, que é os pés, ou calda-pé, ducha escocesa. É, coisa chique, viu? Já experimentei vários aqui. Que simula o Mar Morto, também aquele que a pessoa... Esse também, viu? E fica tudo escuro, não é? Tudo escuro, e a gente fica ali, é muito interessante, viu? E aí, fala um pouquinho pra gente desse programa, então. Então, dentro da hidroterapia tem um tratamento à base de água, né, que nós usamos, por exemplo, numa piscina. Você entrar dentro de uma piscina, você tem os benefícios das propriedades físicas da água, que já auxiliam no retorno venoso, melhora a circulação, relaxa a musculatura, tira a tensão do corpo. E aí tem outros banhos que aqui, por exemplo, tem um lugar como este, que é o banho de assento, por exemplo, para problemas de baixo ventre, cólicas, problemas intestinais, uma cistite, um problema de próstata. Então você usa, associado à água, nós adicionamos uns chás terapêuticos também, né? Chás anti-inflamatórios, camomila, cavalinha, calêndula. E em casa nós podemos também fazer banhos, né? E você pode, por exemplo, aumentar a imunidade. Como eu posso aumentar a imunidade em casa? Após um banho gostoso, no seu chuveiro, um banho morno no final do dia, chega cansado do trabalho. Então, a água quente, ela relaxa, ela tira a tensão, aumenta a vascularização, a circulação. No final desse banho, eu tomar aquela duchinha fria de 20 a 30 segundos é uma forma preventiva e protetiva. É mesmo. Ela vai te proteger contra agentes infecciosos que está espalhado pelo ambiente, então ela fecha os seus poros. E aí, nesse fechar os poros, esse estímulo frio da ducha fria, ela vai aumentar as condições das células leucocitárias, né, as células brancas, a elas ficarem mais fortalecidas, que é aumentar, então, a minha imunidade a partir de uma duchinha fria. Mas tem gente que tem muito medo do choque térmico. Qual é a diferença ou por que não acontece nesse caso? Por que não acontece nesse caso? Então, vem aí. A prevenção da paralisia facial de Bell, é aquela onde que a boca entorta, e ela acontece com o choque térmico. Um corpo quente, que você tomou um banho quente e recebeu uma corrente de ar fria. Então é o ar frio que gera esse choque térmico, não a água quente e fria. Então tem essa coisa muito importante as pessoas conhecerem a diferença. Então, se eu tomo a ducha fria, a água fria, ela não gera o choque térmico. Pelo contrário, ela aumenta a imunidade, fecha os poros, te protegendo e evitando a paralisia. Agora, qual banho que é mais benéfico? Tomar banho frio, banho morno, banho quente? O ideal seria o banho frio. Sempre? O frio é porque ele trabalha diretamente com o sistema imunológico. Ele aumenta o seu sistema de defesa. Então ele vai te proteger mais. Aí ele acalma a pele também. Então ele não tem essas propensões, né, a te degradar, a te machucar as suas células. Então é muito importante um banho mais frio. Mas as pessoas gostam, depende do lugar, do estado que a pessoa está, um tempo mais frio ela gosta de um banho quente. Mas para proteção, aumentar a imunidade, tem que ter a duchinha fria, sim. Terminou 30 segundos de ducha fria. É uma coisa rápida e que faz muito bem para a saúde. Olha aí, dica simples que você pode praticar em casa para ter os benefícios da água. Deixa eu dar um spoiler de amanhã. Amanhã você vai aprender a tomar água. Pastor, o que é isso? Eu sei tomar água desde que eu nasci. Será que sabe? Bom,
Eu já tive uma conversa de bastidor com o Dr. Zero aqui, ele vai trazer uma dica que talvez seja surpresa para você, como foi para mim. Mas isso é amanhã, tá bem? Amanhã ele volta. E você fica agora com os nossos pastores no momento da oração intercessora. Obrigado, pastor Arilton, por esses momentos aí de importância a respeito da nossa saúde, como é importante a gente aprender mais e se cuidar melhor também, não é? Que bom estar com você, eu sou o pastor Robson Góes, pastor da Igreja Central de Palhoça, e é sempre um privilégio, uma alegria dividir este momento da oração intercessora junto com você. Esse momento de oração, onde nós buscamos a presença de Deus. E você tem uma participação muito especial aqui, porque aqui você pode deixar o seu pedido de oração, você pode participar junto conosco aqui através dos nossos canais, e você é sempre muito bem-vindo. Recebemos da Sônia Barros. A Sônia Barros diz o seguinte: peço oração para que Deus abra as portas a um trabalho para minha filha. Quantas pessoas, né, Sônia, estão aí à procura de um trabalho? Vamos orar assim pela sua filha, viu? Que Deus supra suas necessidades em nome de Jesus. Com certeza nós estaremos em oração para que sua filha possa ter aí as portas do emprego, então, abertas, e que ela consiga um trabalho que ela possa honrar o nome de Jesus também. Obrigado, Sônia, pela sua participação aqui com a gente. A Célia Borges também deixou o seu comentário aqui e o seu agradecimento. Ela falou assim: bom dia, pastores. Por favor, orem por mim e também pelos meus irmãos. Precisamos de um milagre de Jesus. Olha, Deus é o Deus dos milagres. Você está pedindo a pessoa certa. É na mão daquele que realiza o impossível que nós vamos estar pedindo a Ele. E se for vontade dele, pode ter certeza, Ele vai realizar os milagres, viu? Ele sempre realiza. E olha aqui, diz mais aqui agora a Bernadette Moreira. Bernadette cumprimenta a gente dizendo assim, ó: bom dia! Paz do Senhor para você também, Bernadette, que seu dia aí seja ricamente abençoado e que você sinta a presença de Jesus, tá bom? Aqui também a Sueli Maria, olha só, Sueli, como é que você tá aí? Firme e forte? A Sueli diz assim, ó: bom dia, pastores, é demais orar por mim, pela minha família, que peço que orem, né, por mim, pela minha família, que Deus abençoe a todos e para que nós possamos ter um crescimento espiritual. Precisamos muito andar com Jesus até o fim. Que palavras sábias, viu, Sueli? Realmente nós precisamos andar com Jesus até o final. É um renovar cada dia, cada manhã. Por isso que todos os dias nós estamos aqui no nosso programa Encontro com a Vida, para que possamos então ter essa renovação da presença de Jesus em nossa vida e a gente com Ele também. Viu? Muito obrigado por sua participação. Diz aqui agora a Cecília Rodrigues, ela fala assim: amém, pastores, orem por minha família e eu oro por vocês, pastores. Muito obrigado, Cecília. Nós oramos por você e você ora pela gente também, tá bom? Vamos combinar assim todos os dias? Você ora por nós e nós oramos por você. Vai ser bênção. E aqui diz mais aqui, ó. Por último, a Maria Ferreira. O que diz aqui a Maria Ferreira? Ela fala assim, ó: ore por minha família e os meus irmãos e amigos. Maria Ferreira, amém, amém, aleluia. Aqui dá a entender que a Maria já está até agradecendo a Deus antes mesmo dele então responder a oração. E esse é o princípio mesmo, viu, Maria e amigos? Nós agradecemos a Deus antes mesmo dele então responder, onde nós sentimos a oração respondida. O certo é que nós temos a certeza que Deus sempre ouve as nossas orações. E eu acredito na oração que nós fazemos ao nosso Deus, porque nós temos um Pai que se preocupa e que ama cada um dos seus filhos. E olha, eu tenho um verso aqui da Bíblia que nos faz lembrar disso. Abra sua Bíblia aí, se você puder. Mateus capítulo 6, no verso 6, lá diz assim, olha, acompanhe comigo aí. Abriu sua Bíblia? Lá diz assim, ó: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, olha o que diz: ore ao teu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Que maravilha! Nós podemos buscar a presença de Deus e a promessa é que Ele ouvirá as nossas orações. Eu tenho certeza que você talvez aí esteja em algum momento angustiado, preocupado, algum momento a sua oração ainda não foi atendida. Olha, calma, tenho certeza, Deus está ouvindo a sua oração. Que nós possamos ter paciência e que possamos ter resiliência e fé para acreditar que no momento certo, na hora certa, Deus então atenderá a nossa oração da maneira que Ele mais bem entender, certo? Então, nesse momento, eu quero convidar você para juntos, então, orar a este Deus maravilhoso que nós temos. Você pode se ajoelhar comigo? Se você puder, vamos ajoelhar nesse momento e buscar a presença de Deus. Amado Deus,
e querido Pai, muito obrigado por esses momentos especiais que nós temos no programa, de poder então orar, conversar contigo, falar do Senhor, ouvir a tua mensagem e de ter a certeza que nós temos um Deus que em secreto sempre está ali, prestes a nos ouvir. Nós nos colocamos nas tuas mãos e colocamos todas estas pessoas que nos assistem também nas tuas mãos. Abençoe a cada um e nós lhe agradecemos e desde já, louvamos o Senhor por ouvir a nossa simples e falha oração. Que sejam atendidas não pelos nossos méritos, mas de acordo com a sua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos agora ao momento de estudo da Bíblia, aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa temporada muito especial sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. E por que nós escolhemos esse nome Deus dos bastidores? Porque o Espírito Santo, o Deus Espírito, ele é o Deus que atua nos bastidores. Ele veio a esse mundo para exaltar a Cristo. Ele é o Deus que atua sem preocupar-se em ser percebido. Inclusive no Apocalipse você tem um trono para o Pai, um trono para o Filho e não tem um trono para o Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Deus que atua por detrás das luzes. Trabalho extraordinário. Se a gente buscasse um adjetivo para esse Deus, seria a humildade. O Deus Espírito Santo, o Deus humilde. Humilde como Cristo também é, como o Pai é e como nós também devemos ser. Hoje, dando sequência a essa série, nós vamos entender como o Espírito Santo esteve presente em toda a vida de Jesus. E você vai chegar à seguinte conclusão: o Espírito Santo de fato é Deus, porque ninguém menos do que Deus poderia fazer tudo o que fez no ministério e na vida de Jesus. Por isso hoje quero convidar você a tomar a sua Bíblia e nós vamos entender a belíssima obra que o Espírito Santo realizou na vida de Jesus, em todos os momentos, em todas as etapas da sua vida. Mas antes, quero convidar você a nós orarmos, porque a gente não deve abrir a Bíblia sem antes fazer uma oração. Orando para que o Espírito Santo venha ser o nosso professor, o nosso ajudador a compreender mais um tema das Escrituras. Ora comigo. Pai Santo, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez, tendo a Tua palavra em nossas mãos. Queremos abri-la, estudá-la, e muito obrigado por esse amigo, por essa amiga que tomou a decisão agora de estarmos juntos estudando a Tua vontade. Que o Senhor nos abençoe no estudo de hoje e que nós entendamos um pouquinho mais das verdades que a Bíblia ensina. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Vamos agora então ao nosso tema de hoje. No grande plano da salvação, chegaria o momento em que o Messias, cumprindo as profecias feitas lá pelo Antigo Testamento, deveria então se manifestar. E quando você estuda as profecias messiânicas do Antigo Testamento, você descobre profecias extraordinárias que falam a respeito da forma como Jesus nasceria, o local do seu nascimento, as circunstâncias do nascimento, e todos esses detalhes foram dados. Então, no plano da salvação, cada ser da divindade atuaria em um momento distinto. E chegou o momento de Jesus vir à Terra. Agora, quem é que estava atuando por detrás, em todos os momentos desta encarnação de Jesus? Bom, nós vamos perceber que, como membro da divindade, coube ao Espírito Santo assistir a Deus Filho em toda a sua trajetória, da manjedoura à cruz. Então, a Bíblia ensina que o Espírito Santo esteve presente em todas as etapas da vida de Jesus, desde o momento da sua encarnação até o momento da sua morte, ascensão e, inclusive, glorificação. E nós vamos olhar para vários textos da Bíblia e entendermos isso hoje. Eu queria então começar falando para você a respeito do evento da encarnação de Jesus. Com a palavra encarnação, queremos dizer que o Deus Filho se fez homem e habitou entre nós.
A isto chamamos encarnação. E quem é que foi o responsável pela encarnação de Cristo? Quem foi o responsável para que Jesus assumisse a natureza humana e nascesse como uma criança de uma Virgem Maria? Foi o Espírito Santo. Então, olha que belo texto. Aqui em Lucas capítulo 1, verso 35. Respondeu-lhe o anjo respondendo a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Que extraordinário! O Espírito Santo foi o Deus responsável por gerar o menino Jesus na Virgem Maria. Pastor, como que o senhor pode explicar um Deus que já existia, um Deus que é eterno, sendo agora gerado no ventre de uma virgem, no útero de uma virgem? Bom, eu não sei. É um mistério, né? É por isso que a Bíblia chama o mistério da encarnação. A nossa mente é muito finita, pequena e imperfeita para compreender uma verdade tão gloriosa. Mas nós aceitamos pela fé de que o Deus Espírito Santo gerou em Maria Deus Filho. E o Deus Filho, que é eterno, que sempre existiu, ele agora nasce como um bebê, revestindo-se da natureza humana. Eu gosto de olhar para o texto de Filipenses, capítulo 2, por exemplo, onde o teólogo Paulo fala sobre esse evento. E ele diz que Deus esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, durante sua vida terrestre, o Filho abriu mão dos atributos divinos, não os perdeu, abriu mão, não fez uso, enquanto encarnado aqui na Terra, e assumiu a forma humana. Deus se fez homem. É por isso que Deus Filho é chamado também de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esta encarnação foi necessária por causa do pecado. Então, o pecado afastou o homem de Deus. Agora, Deus precisou se fazer homem para resolver o problema do pecado. Então, a encarnação, e aliás, toda a vida de Jesus, inclusive sua morte no Calvário, faziam parte de um plano maior para o resgate da família humana que se perdera lá no Jardim do Éden. Interessante que o Espírito Santo atuou não apenas anunciando para Maria e gerando nela o Filho de Deus, mas aqui em Mateus 1:20, Mateus escreveu assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O anjo agora aparece para José, porque Maria ficou grávida e José não era o pai, então disse: eu vou abandonar essa mulher. Aí vem o anjo de Deus e diz assim: José, você não vai abandonar essa mulher. Ela não traiu você. Ela está grávida por obra do Espírito Santo. O que nela foi gerado é fruto do Espírito Santo. Amigo querido, você percebe quando a gente afirma aqui que o Espírito Santo é Deus? Por que ele é Deus? Porque ninguém menos do que Deus poderia gerar o Deus Filho numa virgem. Olha o poder que tem o Espírito. O anjo, mais uma vez, atestou isso. O que nela é gerado é do Espírito Santo. Foi o Espírito quem gerou o Filho em Maria. É um mistério extraordinário. Agora, o Espírito Santo não atuou apenas para que Jesus se encarnasse, que por encarnação, você entende, Deus se fez homem. Mas o Espírito Santo esteve presente em toda a vida de Jesus, até mesmo em sua dedicação. Você sabe que dedicar os meninos, os primogênitos, era uma lei que Moisés havia dado ao povo de Israel.
E Maria e José foram ao templo para dedicar o menino Jesus, como orientava a lei. Olha o que registra o evangelista Lucas, capítulo 2, verso 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Preste atenção no texto. Maria e José levaram o menino Jesus até o templo para o dedicarem ao Senhor. Mas quem é que ficou responsável por essa cerimônia de dedicação? Simeão, um dos sumos sacerdotes. Mas quem é que Deus separou? Por que Simeão? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo que trabalhou no coração de Simeão para que ele pudesse fazer a dedicação do menino Jesus e entendesse a grandiosidade daquele que diante dele estava. Continue lendo o texto. Simeão, cheio do Espírito Santo, estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Para um pouquinho aqui comigo. A Bíblia é extraordinária. O Espírito Santo disse para Simeão. Consegue imaginar a cena? Imagina comigo a cena. Simeão já era um idoso sacerdote. Agora o Espírito Santo apareceu para Simeão. Isso mesmo, apareceu. E disse assim: Simeão, você não vai morrer sem antes ver o Filho de Deus, sem antes ver o Messias. O Espírito Santo disse isso para Simeão. Você não morrerá sem ver o Messias. Então Simeão passou todos os dias agora a atuar no seu ofício sacerdotal, esperando que o Espírito Santo cumprisse sua promessa. E o dia chegou. Voltemos então ao texto mais uma vez. Movido pelo Espírito Santo, amigos, que interessante. O Espírito Santo revelou a Simeão, o Espírito Santo moveu a Simeão, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Interessante, você sabe que os sacerdotes, eles atuavam em turnos. Certamente não era o turno de Simeão. Deveria ter lá um outro sacerdote atuando. Mas o Espírito Santo disse: Simeão, vá para o templo. Ele, movido pelo templo, ou movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E agora, quando ele chegou no templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, lá estava Simeão. Agora, Senhor, diz o verso 29, podes despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quando Simeão tomou em suas mãos ali para fazer a cerimônia da dedicação, tomou o menino Jesus, ele pronunciou essas palavras: Senhor, agora eu já posso morrer. Você pode despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. De quem ele estava falando? Ele estava falando do menino Jesus, que ele segurava em suas mãos. Ele tinha que segurar a criança em suas mãos para dedicá-la ao Senhor, como mandava a lei de Moisés. Simeão viu o Deus encarnado, o Messias, o menino prometido, lá em Isaías 9, verso 6. Quem é que impulsionou Simão a ter ido ao templo? O Espírito Santo. Mas a obra do Espírito não parou aí, na dedicação do menino Jesus. Ela continuou. Ela continuou agora em preparar o caminho para que Jesus começasse seu ministério. E para isso, o Espírito Santo trabalhou na vida de um homem chamado João, o Batista, porque ele tornou-se o precursor de Jesus. Olha o que diz Isaías 40, verso 3. Eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Bom, você sabe que o livro do profeta Isaías ele é considerado uma mini-bíblia. E por que é considerado? Porque a Bíblia tem 66 livros.
O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. Nos primeiros 39 livros da Bíblia, você tem o Antigo Testamento. Nos últimos 27, o Novo Testamento. Pois você acredita que o livro de Isaías está dividido exatamente dessa maneira? Os primeiros 39 capítulos tratam da história passada de Israel. E os últimos 29 capítulos falam do futuro de Israel, como o Antigo e o Novo Testamento. Mas a similaridade não para aí. Assim como Mateus, Marcos, Lucas e João são os primeiros evangelhos que dão abertura ao Novo Testamento, os capítulos 40, 41, 42 e 43 de Isaías, que podem ser comparados aos evangelhos, falam da obra do Messias e falam da obra de João Batista. E assim como Mateus começa falando de João Batista, o capítulo 40 de Isaías também fala dele. E foi o verso que eu li, em Isaías 40, verso 3. Eis a voz do que clama, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Então, o capítulo 40 é considerado o primeiro evangelho de Isaías. E quando nós chegamos em Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento, ele diz: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, tanto Isaías 40 quanto Mateus capítulo 3 estão profetizando que alguém viria como precursor, como aquele que prepararia o caminho, como aquele que aplainaria as veredas, os caminhos para que Jesus viesse. Essa profecia se cumpre em João Batista. Então, João Batista vem. Em Lucas 1,15, fala sobre o nascimento de João Batista. E olha o que declara Lucas 1,15. Pois ele será grande diante do Senhor. Lucas está falando de João Batista. Não beberá vinho nem bebida forte. E será o quê? Cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. O precursor, aquele que prepararia o caminho para a vinda de Jesus, já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Você já ouviu a expressão santa inveja? Pois esse é um texto que me gera uma santa inveja. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Você já pensou nessas palavras da Bíblia? Nós sermos cheios do Espírito desde o ventre da mãe? Eu fico me perguntando, mas por que João já tinha o Espírito Santo no ventre de sua mãe Isabel? Por quê? E por muitos anos eu carreguei essa dúvida, até que eu encontrei um texto da Bíblia que me dissipou a dúvida. Eu não sei se eu separei, deixa eu ver. Eu acho que eu separei ele aqui. Ah, está aqui. Lucas 1,67. E Lucas 1,67 diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Sabe o que esse texto está nos revelando? Que Zacarias, o pai de João Batista, era um profeta de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. E sabe por que João Batista foi cheio do Espírito desde o seu ventre materno? Porque o seu pai era um homem cheio do Espírito Santo. Deixa eu fazer um parêntese aqui e falar para você, pai, para você, mãe. Como nós desejamos que nossos filhos estejam no caminho do Senhor. Como nós almejamos que os nossos filhos sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Como nós desejamos que eles atuem na obra de Deus como nós temos o prazer de atuar. Agora escuta uma coisa com todo o carinho que você merece. Nossos filhos não terão mais do Espírito do que nós. Nossos filhos não serão cheios do Espírito Santo se nós não formos.
Você percebe que há aqui uma herança espiritual? Há um legado espiritual a ser deixado a nossos filhos? É verdade que a gente tem que se importar com uma casa para que eles morem, com o alimento, com a boa educação, com a boa saúde. É verdade tudo isso. Mas a maior preocupação nossa como pais deveria ser se os nossos filhos estão sendo pessoas cheias do Espírito Santo. Mas eles não serão diferentes de nós. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, porque seu pai era um homem cheio do Espírito Santo. Se você nem conhece o Espírito Santo, se você não se relaciona com ele, se você nunca experimentou ser batizado por ele, o que os teus filhos saberão do Espírito? Pensa nisso. Mas a obra do Espírito Santo não parou por aí. Jesus, então, depois de ser anunciado por João Batista, finalmente apareceu. E foi lá, para que o próprio Batista o batizasse. E quando Jesus chegou ali no Rio Jordão para ser batizado, acontece algo muito especial. Há alguns anos eu visitei o Rio Jordão. Eu quis estar ali. Eu coloquei meus pés dentro do rio. E eu fiquei imaginando a cena. O dia em que Jesus apareceu ali no local onde João batizava, e quando João viu Cristo, ele percebeu que ele era o Filho de Deus. Eles eram primos, mas nunca haviam se encontrado antes. E agora, quando Jesus se aproxima e pede para ser batizado, a resposta lógica de João é: o Senhor quer que eu te batize? Tu vens a mim para ser batizado? É eu quem preciso ser batizado pelo Senhor. E João, então, reluta em batizar a Jesus. Mas Jesus vai bem ao ponto e diz assim: João, é necessário que assim aconteça, para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, em cada passo que Jesus dava em seu ministério, ele estava sendo obediente à voz do Espírito Santo. João, é necessário que assim aconteça. Me batiza. Então João se convenceu e batizou Jesus. E quando ele foi batizado, o que aconteceu? Olha então agora para o texto de Mateus, capítulo 3, verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O que estava acontecendo aqui? Quando Jesus foi batizado por João Batista, alguém que já era cheio do Espírito Santo, e ele sai do Jordão, o Espírito Santo desce sobre Cristo. E agora Jesus está sendo ungido pelo Espírito Santo para começar o seu ministério. Então, o ministério de Cristo, que começa no seu batismo, que durará 3 anos e meio exatamente, conforme a profecia de Daniel capítulo 9, é um ministério orientado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não apenas ungiu Cristo para o seu batismo, ele ungiu Cristo no batismo para o ministério. O Espírito Santo estaria em todos os momentos, em todos os dias e horas desse ministério. É por isso que todos os milagres que Jesus operou em seu ministério foram pelo poder do Espírito Santo. Você vai se lembrar que em muitos momentos Jesus, antes de operar o milagre, a libertação, ele orava ao Pai. E Deus dava a ele forças, poder para operar o milagre. Ele era dependente do Pai. Ele escolheu isso. E o Espírito Santo foi quem ungiu a Cristo para que em todo o seu ministério ele estivesse ali atuando. Não apenas isso. Imediatamente após o batismo, Jesus foi levado para o deserto, para que lá ele fosse tentado por Satanás. Agora, olha que revelação maravilhosa a Bíblia nos faz em Mateus 4, verso 1. A seguir,
foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A seguir de quê? A seguir do batismo. Porque no capítulo 3, verso 16 em diante, é relatado o batismo de Cristo. A seguir o batismo, o Espírito Santo é quem conduz Jesus para o deserto, para ser tentado. Então o Espírito Santo levou Cristo para o deserto e esteve com ele no momento da tentação. E você sabe que lá no deserto da Judéia, Jesus enfrentou 3 tentações. E durante estas tentações, depois de 40 dias sem comer, o Espírito Santo estava ali para ajudar Cristo, para fortalecê-lo, para que ele resistisse às tentações de Satanás. Então o Espírito Santo está presente em todos os momentos da vida de Jesus, da manjedoura, à apresentação, ao batismo, à tentação, e agora vai começar o ministério. E o que a palavra de Deus informa então sobre o ministério de Jesus? O que a Bíblia nos ensina? Olha o que diz Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isaías capítulo 61, versos 1 e 2 é uma profecia messiânica. Isaías está antecipando a obra do Messias. E quando Cristo veio, ele veio cumprir tudo o que aconteceu nesse texto. O Espírito do Senhor o acompanhou em todos os momentos do seu ministério, até que finalmente Jesus foi pregado numa cruz. E aí? Depois que Cristo foi crucificado e morto, acabou o papel do Espírito Santo? Não. O Espírito Santo esteve presente em toda a vida de Jesus e mesmo após a sua morte. Olha o que a palavra de Deus vai nos revelar. Na ressurreição de Cristo, que se deu no 3º dia, no domingo, o Espírito Santo tomou parte nela. Quem é que ressuscitou Jesus? Você já se fez essa pergunta? E eu queria que você olhasse agora para alguns textos da Bíblia. Primeiro para Gálatas 1:1. Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Em Gálatas 1:1, Paulo está dizendo que quem ressuscitou Jesus foi Deus o Pai. Então foi o Pai quem ressuscitou o Filho. Tudo bem? Agora vamos para um segundo texto. Agora vamos para João 10, 17 e 18. Jesus disse assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. O que Jesus está ensinando aqui? Que ele tinha poder de dar a sua vida e tornar a tomá-la. Em outro local do Novo Testamento, Jesus declara: destruam este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. No sentido de que o santuário era o seu corpo e se ele fosse morto, ele ressuscitaria. Então Cristo se ressuscitou. A Bíblia diz que Deus o Pai o ressuscitou, mas também ele próprio se ressuscitou. Mas há um outro texto que eu quero ler com você. Romanos 8, verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que está em vós. Se habita em vós o Espírito
Espírito daquele que ressuscitou Jesus. O Espírito também fez parte nesse processo de ressuscitar Jesus. Então o Espírito Santo esteve envolvido na ressurreição de Cristo. Mas não parou por aí. A obra do Espírito Santo na vida de Jesus transcendeu o Calvário, a morte, a ressurreição, até o santuário celestial. E esse é um capítulo pouco conhecido da história bíblica. Talvez você vá ouvir isso pela primeira vez. Mas é o Espírito Santo quem prepara Jesus para começar o seu ministério no santuário celestial. Dá uma olhadinha comigo para mais esse ponto. A entronização de Jesus no céu para começar o seu ministério no santuário celestial também foi obra do Espírito Santo. Em João 7:37-39 nós lemos: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então o Espírito Santo primeiro glorificou a Jesus no céu para depois vir à terra. O Espírito Santo foi dado em Atos capítulo 2. Isso quer dizer que o dia de Pentecostes marca o início do ministério de Cristo no santuário celeste. E foi o Espírito Santo quem ungiu a Cristo no santuário celestial para que ele começasse seu ministério. E uma vez Cristo ungido no céu, o Espírito vem à terra. E nós temos então agora a obra do Espírito aqui na terra. Então Jesus, como nosso sacerdote celestial, foi ungido para tal ofício. E esta unção foi obra do Espírito Santo. Depois dele ungido, o Espírito veio à terra. Queridos amigos, somente quando nutrimos pensamentos verdadeiros sobre ele, o Espírito Santo, é que nós poderemos nos render a ele com amor, reverência e confiança. Se nós não conhecermos o Espírito Santo de Deus, tal como revelado na palavra, nós nunca poderemos nos render a ele da forma devida. E como é maravilhoso pensar em tantos textos que nos ensinam sobre a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Isso quer dizer que esse mesmo Espírito também deseja atuar em nós hoje, deseja transformar a nossa vida. A pergunta que fica para mim e para você hoje é: estamos nós dispostos a ser abençoados, cheios, dirigidos por esse Espírito, como Jesus o foi? Se Cristo é o nosso modelo em tudo, também o deve ser em nossa submissão ao Espírito Santo. E eu espero que você entenda isso hoje e que você busque uma vida orientada pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo deseja transformar a nossa vida, deseja nos guiar em todos os momentos da nossa história, como guiou a Jesus. E eu espero que você esteja submisso a esse Deus maravilhoso e que Ele atue poderosamente na sua vida, o conduzindo em todos os momentos. Ora comigo. Pai Santo, queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja sobre nós. Queremos ser batizados por esse Espírito. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Queremos ser orientados por Ele. Jesus nos prometeu que Ele viria para ser o nosso Consolador, o nosso Confortador, que Ele estaria ao nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso a nossa oração hoje é que o Senhor não saia de perto de nós, não nos expulses da Tua presença, mas permita que o Teu Espírito Santo habite em nossa vida e nos dirija a cada palavra, pensamento ou ação. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.